Olá e bem-vindo às Notas do Inturnute, um resumo da pesquisa do mês. Há alguns dias atrás o Bruno falou um pouquinho sobre extroversão e a minha ideia hoje é falar sobre o lado oposto desse espectro, que são justamente os introvertidos. E antes mesmo de fazer uma introdução, eu acho que vale já entrar na resposta desse episódio, que é que não, os introvertidos não são necessariamente tímidos, são traços diferentes, são traços de personalidade diferentes. Os introvertidos, eles têm sim uma característica de buscar mais solidão ou atividades mais quietas, eles têm essa tendência a se sentir mais desgastados com interações sociais. É diferente do extrovertido que ele se recarrega, né? Ele recarrega as energias quando ele está com um grupo de pessoas, quando ele convive com muita gente. O introvertido é o oposto, ele se cansa e precisa ficar sozinho para recarregar as energias. É basicamente isso a diferença. Então ser tímido ou não é outra coisa. Os introvertidos eles podem ser tão assertivos e confiantes como qualquer extrovertido, mas eles podem expressar isso de formas diferentes, né? Esse é um dos mitos que aparecem muito quando a gente fala sobre introvertidos, e talvez o maior, e por isso que está no título do episódio, né? Mas sim, eles preferem sempre estar em ambientes mais quietos, em ambientes mais low-key, né? Do que ambientes muito agitados ou com muitas pessoas, que isso pode incomodar eles ou, de novo, né? Cansar eles muito mais. Um outro mito que aparece muito é que introvertidos não seriam bons líderes, né? Mas na verdade os dois, tanto introvertidos quanto extrovertidos, são líderes muito efetivos, mas estilos de liderança muito diferentes. Os introvertidos acabam sendo líderes que são mais reflexivos e mais pensativos, enquanto os extrovertidos são mais carismáticos, né? Eles são mais expressivos no seu estilo de liderança. E também falar em público, que não deixa de ser uma questão associada à timidez. Os introvertidos podem ter tanta facilidade ou tanta vontade de falar em público quanto os extrovertidos, porque pode ser justamente uma forma deles estarem em cima do palco sozinhos, ao mesmo tempo que estão passando informações, coisas que eles refletiram durante muito tempo para um público, né? Que, de novo, né, é um traço de personalidade que não necessariamente está tão ligado assim ou tão correlacionado com outros traços de personalidade. Quando a gente olha para aquele conceito que é conhecido como 5 grandes fatores, ou o modelo de 5 fatores dos traços de personalidade, que são abertura para a experiência, conscienciosidade ou consciência, a extroversão, a estabilidade emocional e a amabilidade, aqui é que está a grande diferença, assim. Os introvertidos, obviamente, pontuam muito menos quando a gente fala de extroversão, mas no fator de conscienciosidade, né, na consciência, eles pontuam mais alto, o que faz com que eles sejam mais orientados para organização, para detalhes, para tipos de tarefas que dependam de mais planejamento ou mais foco. Então é nessa diferença que a gente encontra o introvertido e o extrovertido, nessa diferença de espectros aqui. Dentro ainda dos introvertidos a gente pode ver outras variações nisso, assim, né? Todos os introvertidos não são iguais, como eu acho que já deu para perceber na minha fala. Existem várias categorizações diferentes, mas são 2 as mais aceitas, ou pelo menos as 2 que são mais referenciadas na pesquisa, que são os introvertidos sociais e os introvertidos solitários. Os introvertidos sociais são aqueles que gostam de estar com outras pessoas e gostam de se relacionar com outras pessoas, mas com grupos menores ou por períodos de tempo mais curtos. Já os introvertidos solitários são aqueles que sim preferem ficar a maior parte do tempo deles sozinhos, né, em ambientes mais reclusos, e aí sim consideram ambientes sociais realmente algo desgastante para eles. Além desses 2, que são os mais populares, um psicólogo que se chama Jonathan Chick identificou ainda os introvertidos pensativos e os ansiosos, onde os pensativos seriam aqueles que preferem tirar um tempo mais para introspecção, são mais reflexivos, enquanto os ansiosos são os que podem ter algumas experiências de ansiedade e aí sim algum pouco de timidez em situações sociais. Então aqui a gente consegue reparar que dentro de todos esses traços de personalidade, daqueles que se identificam ou que caem mais para o lado da introversão, ainda tem os tipos e há um tipo específico de introvertido que pode ser aquele que é tímido. São muitas variedades e uma fórmula muito complexa para a gente chegar nisso. E aí que eu entro já no que seria a origem dos introvertidos, né? Tem pesquisas que olham disso de várias formas diferentes. Estudos com gêmeos mostraram que existe uma certa herança genética no fato da gente ser introvertido ou não, entre 40% a 50%, dependendo do estudo, mas a genética não é o único fator.
o ambiente ou a forma como a gente cresce, né, o ambiente onde a gente é estimulado e desenvolvido enquanto criança e adolescente, também influencia muito, né? E além disso, ainda tem um fator biológico que pode estar influenciando aqui, que pesquisas mostraram que os introvertidos tendem a ter atividades mais fortes no córtex pré-frontal do cérebro, que está mais envolvido justamente nessa parte de planejamento, solução de problemas, esse tipo de questão, que é o que nos leva a crer, então, que os introvertidos são mais introspectivos e mais reflexivos. Mas, de novo, né, são muito complexos, multifacetados, são características que se misturam e então é muito difícil dizer exatamente o que causa a introversão ou a extroversão numa pessoa, né. Isso tudo leva a ônus e bônus, né, tem um lado positivo e um lado negativo, de certa forma, né, os introvertidos costumam ser melhores ouvintes e conseguem ser trabalhadores mais independentes, mais autônomos, então eles conseguem ter uma concentração mais profunda e conseguem desempenhar melhor atividades onde eles conseguem ser mais focados ou mais detalhistas. Consequência disso é que o outro lado também é verdade, né? Então, os introvertidos não são tão bons com atividades colaborativas ou num brainstorming, e eles também têm muita dificuldade de ser assertivos em grupos grandes, né? E no fim das contas é isso, sim. Os introvertidos eles têm uma visão mais focada neles mesmos, e é essa visão de mundo, essa é a forma que eles têm de entender, interpretar e processar o mundo que está ao redor deles, não necessariamente se colocando numa posição de melhor que os extrovertidos. E aí talvez muitos de nós não sejamos nenhum nem outro, que é o mais curioso de tudo isso. Em situações diferentes a gente pode se colocar como introvertidos ou extrovertidos. Assim como algumas situações, alguns contextos nos deixam mais tímidos e em outros a gente não é tão tímido. Dependendo do contexto, dependendo desse ambiente, vai exacerbar mais algum dos nossos traços de personalidade. E aí que começam vários questionamentos. Será que é isso mesmo? Será que então não é melhor ou pior dependendo do momento da nossa vida? Será que a gente pode mudar? Se a gente é introvertido, a gente pode ser extrovertido? Ou o contrário? E será que eu posso ser os dois ao mesmo tempo? Aí já começa a ficar mais complexo e é aí que a gente depende do debate justamente. Então é aqui que entra o próximo episódio e a gente se vê lá junto com o Bruno para falar mais sobre isso. Valeu!